Boa noite, gente, tudo bom? Bem, meu nome é Mara Regina, minha segunda palestra aqui é nossa segunda palestra do ciclo de palestras aqui do IBAC sobre a temática família, tá? Pessoal do online, boa noite. Depois eu quero que vocês falem, mas se vocês são de outra cidade ou se todos são aqui de Brasília, tá? Se são estudantes aqui do IBAC, são psicólogos, são leigos, quem são vocês, tá certo? E aqui vocês, eu queria saber, quem é estudante de psicologia? Quem é psicólogo? Ah, tá certo, ótimo. Então, a nossa plateia é mais da psicologia, né? Tá certo? Então, como eu ia falando, né, é a nossa segunda palestra. A minha formação, para quem não me conhece, eu sou especialista em psicologia clínica, né, pelo IBAC, sou mestre em ciências do comportamento e sou mediadora de conflito. Agora eu estou em formação de mediação de família, trabalho no tribunal, na Sejusc Família, então isso é um tema que sempre me atrai, né, e me atraiu e quero realmente poder continuar trabalhando com isso, e também sou terapeuta de casal. Por que eu escolhi esse tema, assim? Porque, normalmente, é algo que, hoje, no Brasil especificamente, há uma dissociação entre uma orientação homoafetiva e família. Aí, você ouve na televisão falando assim, a família acabou. Não é isso que as pessoas falam? A família se desestruturou. A família, nossa, não existe mais. Gente, existe sim, né? A questão é que a família, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bom? A questão é que as coisas mudaram, que o mundo mudou. Aliás, vocês vão ver que o Brasil sempre defendeu uma família com base na pluralidade e na afetividade. Está lá na Constituição, desde 1988. Isso não foi criação atual. Isso já existe há 30 anos, tá? Para começo de conversa. Então, a ideia que eu trouxe aqui, esse ninho, né, com coisas coloridas, é exatamente essa mensagem que eu quero passar para vocês. Essa frase eu peguei no artigo, rejeitamos os nós e não o ninho. Quer dizer, o ninho, ele vai sempre existir e ele precisa existir, porque você precisa disso. A gente precisa disso. Até tem naquela ideia do síndrome do ninho vazio, justamente porque quem fica no ninho vazio sofre, quem sai do ninho, hoje é jogado fora do ninho, também sofre. Você não tem como se desenvolver sem esse contato. Especificamente um contato que você tenha muita confiança, em que você tenha uma história. Então, é claro que a gente pode ter amigos, muitos amigos, pode até fazer uma família de amigos, isso acontece. Mas, assim, dado que a nossa cultura valoriza, inclusive, essa origem consanguínea, é muito importante que isso também seja fortalecido, né? E não descaracterizado, como, se você não for assim, então você não é família. Então, essa é a ideia, tá? Então, o que não dá para acontecer na família é justamente o quê? O conflito a ponto de ficar rompendo os vínculos, das pessoas ficarem aí sofrendo com isso. E não o acolhimento, né? Então, essa é a ideia. É poder produzir um lugar, um espaço em que você se sinta acolhido e aconchegado. E isso a gente tem direito, né? E a gente deseja e tem esse direito. É fácil? Não. Qualquer família aí tem seus desentendimentos, suas coisas, mas nesse tema, exclusivamente, vocês vão ver aqui, é algo que, quando acontece, rompe de forma, assim, violenta. Da pessoa ser expulsa de casa, ser morta, ter que se virar sendo prostituta e morrer. Quer dizer, será que isso realmente é justo? Essa é a questão, tá?
Por que eu vim falar disso, assim? Mara, por que você falou disso, né? Geralmente, esse tema é vinculado muito ao ativismo ou questões políticas. Claro que os psicólogos falam disso, mas normalmente foi muito difícil encontrar material mais atualizado sobre isso nos artigos científicos da psicologia, muito mesmo. Porque pouco se fala, junto esses dois termos, você tem pouca coisa, né? Na verdade, assim, então, pouco a psicologia discute isso mais a fundo. Agora sim, mas na minha época nem falava, não tinha nem disciplina sobre isso, né? Na verdade, foi uma coisa meio que ao acaso, quer dizer, se existe acaso nesse mundo, né? Em 98, eu tive uma experiência muito interessante quando eu trabalhei com HIV/AIDS. Então, eu trabalhava no HRT como voluntária, atendia pessoas portadoras e que já tinham desenvolvido a síndrome, hoje nem falo portadora, falo que convivem, né, com AIDS. E, assim, eu falei, eu quero trabalhar aqui, vamos lá, eu tô saí da UNB, não tenho um cliente, nem de graça ninguém quer. Aí eu falei, você é voluntária, né? E aí um dos lugares foi esse, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque eu fazia prevenção, fazia com que as pessoas aderissem ao tratamento, porque eram 18 comprimidos que a pessoa tinha que tomar no dia, tinha uma deformação corporal, tinha sérios problemas com esse coquetel contra a AIDS. E eu fazia grupos com essas pessoas para elas aderirem, dava apoio, né? E impressionante que a minha clientela, a maioria eram homens homossexuais. Pessoas muito jovens, de 18 anos, que tinham uma previsão de morte de um mês depois. Ali. Então, já acontecia de eu atender a pessoa, passava 2 semanas, ela tinha falecido, né? Eu recebia o registro disso da família. E quem estava lá com elas? Quem ia na consulta? Adivinha? As mães, né, gente? Máximo a irmã. Nunca vi um pai ali. Então, isso é uma característica muito importante, porque esses temas todos, eles se entrelaçam, né? O machismo, a misoginia, a homofobia, tudo isso se entrelaça e vai se constituindo e vai desenvolvendo a nossa sociedade. Então, raramente existia um pai que acompanhasse esse paciente, né? E daí eu comecei a trabalhar assim nessa temática não atendi a vida toda disso, mas alguns casais homoafetivos, né? Tanto de homens como de mulheres. Foi uma experiência muito interessante, gostei demais. Porque, às vezes, assim, quem está nessa realidade, ela quer só receber o amor e amar, né? E essas questões, essa perseguição surge muito do externo, dessa preocupação em manter certos valores sociais, religiosos, políticos. Então, servem muito de interesse a alguns grupos, né? E a pessoa, na verdade, gente, quer ser amada e quer amar. E pronto. Não é isso? Como todo mundo. Foi uma experiência maravilhosa, assim, ter feito esses atendimentos. E aí, em 2005, eu também comecei a trabalhar com adoção, e o juiz, doutor Renato, ele sempre foi muito a favor da adoção por homoafetivos, né? E como nós somos todos frutos da sociedade, eu cometi uma gafe tão grande nesse período, assim, e eu vou falar isso para vocês verem como a gente é homofóbico, como a gente às vezes é racista, mesmo a gente sendo psicólogo. Vocês concordam? Né? Então, assim, toda a sociedade é assim. Aí, a gente entregava os bebês, né? Fazia a passagem dos bebês e tinha uma senhora. Aí ela foi ao abrigo, foi entregar o bebê, junto com outra colega minha, a gente entregou o bebê, ela conseguiu na fila da adoção, e tinha uma negra, assim, uma mulher negra, no banco. O que eu perguntei? Adivinha? Se ela era babá, gente. Olha, e não era, era a esposa dela. Então, assim, aí a minha amiga, você não é possível, Mara. Eu falei, gente, você tinha que ter me avisado, esse país é muito racista, eu não tenho culpa desse meu racismo. Mas para vocês verem, assim, que eu nunca imaginei que eles poderiam ser 2 mulheres casadas, entende? Eu não tinha lido o processo, não sabia, eu fui lá só observar, né? Então, esse é o nosso país, é assim que a gente reage.
Esses dias eu recebi um pedido de um atendimento de um casal, de uma mulher, aí eu pensei, gente, eu pergunto se é companheiro ou se é companheira, ou os dois. Mas aí, se eu perguntar, será que a pessoa não vai achar que eu estou pensando que ela é e vai se sentir ofendida? Olha como isso passa pela nossa profissão, né? E quem está aqui como leigo, entendam, a gente também, todos nós temos essa tendência à homofobia, ao racismo, machismo e à misoginia. Só que, claro que quem está na luta, sente isso e tem uma consciência poderosa, muito grande, mas a gente precisa o tempo todo nos olhar sobre esse aspecto. O tempo todo a gente precisa vigiar isso, tá? Assim, essas experiências, assim, foram, eu fazendo os slides, eu gostei muito porque eu relembrei isso tudo, né, a experiência de ver bebês sendo entregue para casais homoafetivos e sentir orgulho, né, de onde eu estava, por eu estar passando esse momento, por isso estar crescendo e se desenvolvendo, né, a evolução de tudo isso, de poder eu ter feito esses atendimentos e ter essas experiências e me sentir, vamos dizer assim, mais completa, mais integrada na sociedade. Então, foi uma experiência muito positiva para mim e que eu percebi que a gente o tempo todo tem que evoluir nesse sentido da igualdade, né, da pluralidade, da aceitação da diversidade. Porque a gente está numa sociedade heteronormativa. E por que falar de famílias? Vocês viram o título? Famílias e não família. Porque a nossa Constituição Federal, vou falar um pouco de política para contextualizar, tá? Ela diz sobre a pluralidade e afetividade. Lá está no artigo, eu sei exatamente, eu esqueci o artigo, mas acho que é no 5º, acho que é no início da Constituição, está ali. Então, o Constituinte, ele falou o seguinte, olha, não vamos restringir. Porque ele já estava antevendo essa questão de que os laços, lembram da palestra que eu dei, não sei quem estava lá, que hoje o chão, o teto, o lar é o teto e o chão é o afeto da família? Então é isso daqui. E qualquer tentativa de restringir o que é família, vai de encontro à nossa Constituição. Não sei se chega a ser inconstitucional, mas vai contra essa ideia de pluralidade. A não ser que nosso governo seja um dia baseado em alguma religião. Enquanto não for, é a nossa Constituição. Então, é isso que tem que ser obedecido. É isso que deve ser desenvolvido. Por que eu estou falando isso? Porque se você é um familiar que tem alguém homoafetivo, ou você é homoafetivo e tem uma família homotransparental, você precisa ter isso aqui na sua cabeça, porque qualquer pessoa que vá discriminar, dizer contra, falar qualquer coisa, né, fortalecer a violência e a discriminação, isso aqui está na sua ponta da sua língua. A consciência, a psicologia também precisa dar consciência ao cidadão, é um papel dela, produzir autoconhecimento, para que ele tenha poder sobre o mundo, para que ele consiga olhar o mundo e falar assim, onde eu estou? E se defender, e se empoderar. Então, essa é a ideia. Tá? E família é onde existe amor, basicamente. Porque família não é empresa, né? Família não é amigo, família é família. Nossos laços de consanguinidade ou não, é isso daí. Aí vai colocando várias pessoas ali, né? Agregados e tudo mais. E sabe o que eu achei interessante? É que, ao lidar com o tema, eu vi um artigo da ABRAF, eu vou falar dela, da Associação Brasileira de Famílias Homotransparentais, que ela apoia qualquer família, qualquer pessoa que tenha uma pessoa homoafetiva na família, é uma família homoafetiva, pode ser um primo seu. E aí eu lembrei que eu tenho um primo, né? A minha prima, de 1º grau, tem o filho dela, e que se dá super bem, e ela é uma católica, assim, fervorosa. Mas super bonita a família, muito linda, assim, eu tive o prazer de conviver com eles, né? Aí eu falei, então eu sou uma família homoafetiva, claro, entendeu? Então, olhem aí quem é, então, por isso que a gente precisa defender, porque, de certa forma, eu defendo a minha família.
Então, a gente vai trabalhar aqui o conceito de homossexualidade, homoafetividade, homofobia e transfobia. Porque homofobia a gente até conhece, transfobia a gente quase não ouve falar, e é o mais difícil. Você olhar para um travesti ou para um transgênero, transexual e olhar, não, tá tranquilo para mim. Não, as pessoas se incomodam muito, estranham muito, né? Quando você percebe um transgênero homem, depois eu vou falar um pouco disso, grávido. Não sei se vocês já viram esses comentários, esse documentário nos Estados Unidos. Então, como é que é olhar para isso? Que se a gente se desenvolveu com conceitos que só a mulher é grávida, certo? Então, esse aqui é o mais, isso aqui a gente tem que ultrapassar, tem que falar bastante desse tema. Qual é o que surge isso? Por que a gente estranha tanto esse tema e por que existe essa homofobia? Primeiro, a família como uma união heterossexual e com função de gerar filhos, isso é básico. Isso já tem milhares de anos esse conceito, ou pelo menos uns 500, 1.000, 2.000 anos. A relutância em discutir a sexualidade e sua expressão na família e na vida social. O que acontece? A sexualidade ela é vivenciada no seu mundo privado, ela não pode ser discutida. Tem um mito que diz, se ela for discutida, se eu falar isso, se eu falar disso, as pessoas vão fazer. Não é isso? Se eu falar isso com meu filho vai fazer. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque, pelo contrário, às vezes, se você falar, você dá os limites, você dá informação e a pessoa tem melhor poder de decisão. Eu tenho uma tese, assim, que os abusos sexuais acontecem muito porque a gente não discute sexualidade. A pessoa, ela tem aquele desejo, ela pensa naquilo. Quem conversou com ela sobre qual é o limite da sexualidade dela? Qual é? Então a pessoa vai, porque pensar não tem problema, o problema é fazer, né? Então, se ela não conhece o limite, não foi dito a ela, não foi discutido sobre os desejos dela, como que ela vai elaborar aquilo ali? Como que ela vai falar, não, isso aqui eu não posso, isso aqui sim, isso aqui não? Se ela não discutiu, se ela não pensou sobre isso, né, e não teve informação. Então, fica muito complicado. Eu acho que hoje o policiamento falar sobre isso está muito maior do que há 30 anos atrás. Quem tem 45 anos, mais de 40, assistiu TV Mulher. Se for mulher, já viu. E a Marta Suplicy falava de sexo às 8 horas da manhã. Acho que se ela fizesse isso hoje, gente, ela morria numa esquina. Eu tenho quase certeza. E naquela época nada acontecia. Engraçado que, assim, ela lia as cartas das pessoas, né? E falava sobre sexo oral, falava sobre desejo, falava sobre tudo. E hoje eu não sei se a gente conseguiria, sabe, assim. Não sei se tem a questão também do horário, das crianças, claro que a criança tem que, nessa época não existia nem o ECA, né, o que a criança pode entender, o que ela pode ver, tudo bem. Mas eu acho que independente disso, acho que não sei se isso seria seria tão bem-vindo. Se bem que tinha aquele programa da Fernanda Lima que falava sobre isso, né, mas era à noite, né, e de um jeito mais lúdico, não tão direto, assim, de um programa. Mas, enfim, a gente mostra como mas ela recebia muitas cartas e restrições, porque falava de sexualidade de uma forma mais aberta. Receio que eles dizem o seguinte, se a gente, vamos dizer assim, aceitar a homossexualidade ou qualquer coisa, as consequências, nós vamos aumentar o número de pedófilos e de abusadores sexuais, e de estupros, de crianças, sei lá. O que acontece? Tem um dado que diz o seguinte, 66% dos estupros acontecem dentro de casa com meninas de 6 a 14 anos. 80% dos estupros são causados por homens. Será que esses homens são homoafetivos, homossexuais ou são héteros? A gente deduz que são héteros. Então, muita coisa é colocada, né, assim, se diz as coisas, mas realmente na hora de se provar, tem uma distância muito grande dos dados estatísticos que os mitos pregam, que as pessoas dizem que vai acontecer.
a difusão da homofobia, transfobia em todos os contextos. Então, na mídia, no teatro, na televisão, nos nossos contatos, nós geralmente, assim, acabamos falando sobre isso sem perceber e reforçando sem perceber. As piadas, especialmente, né? Então, isso já é bem difundido. A misoginia e o machismo, ou seja, a misoginia é a desvalorização do que é tudo que é feminino. Então, se uma pessoa tem um jeito afeminado, como as pessoas fazem, ela já não tem valor. Dentro do mundo gay, isso acontece, né? Às vezes eles evitam, se esquivam de serem muito afeminados. Tem pessoas que são assim, tem gays que são assim. E punem, inclusive, travestis, acham que isso é errado, que não deveria acontecer isso, que a pessoa não deveria ser assim. Então, existe uma misoginia dentro do mundo gay também, do mundo lésbico também, nem tanto do lésbico, mas do gay tem bastante. Né? Acontece isso também, ou seja, você tem que parecer ser homem, você tem que ser cara, né? O ativo. O masculino tem mais valor que o gênero feminino ou qualquer outra coisa. Então, isso vai gerando, fortalecendo a homofobia e a transfobia. E os dados estatísticos, né, tem alguns dados aqui importantes. O Brasil é o país com maior homicídio de LGBT no mundo, tá? 1/3 dos homossexuais se dizem vítimas de violência, 94% dizem vítimas em razão de sua sexualidade. As vítimas são entre 15 e 29 anos, a maioria. Existe a violência psicológica, né, 42%, a discriminação, 22%, violências físicas, 16%, um homicídio de travestis e transexuais a cada 10 dias. Então, daqui a 10 dias, uma pessoa vai morrer por ser transexual no Brasil. E 61% das vítimas conhecem o seu agressor, ou seja, tem uma relação, geralmente, ou de vizinhança ou familiar. Então, o lugar onde a pessoa deveria ser mais acolhida e aceita, ela é mais violentada e discriminada. E aí, o que os entraves, né? O que é pior para uma mãe ou um pai? Seu filho ser bandido ou gay? Vocês já ouviram isso? Sua filha ser prostituta ou lésbica? Então, as mães dizem isso, os pais dizem isso, né? Eu preferia 1000 vezes meu filho bandido, drogado, a ser gay. E a pessoa não sabe o que ela está falando, né? Enfim, mas de fato, talvez isso seja verdade, porque quando tem um filho, as mães visitam muitos os filhos presos, né? Será que elas visitariam os filhos gays? Ou realmente, né? Os pais nem falam, os pais, maioria, não visitam nem os filhos, poucas são as visitas, e também são mais violentos com os filhos homossexuais ou as filhas, os homens. Então, acaba que a gente volta para a questão do machismo, né, que os homens são os maiores perpetuadores de violência familiar no Brasil, e que sofrem mais violência também na rua, né, eles se matam mais. Aqui tem um manual chamado Manual de Comunicação LGBTI da Aliança Nacional LGBTI. É muito interessante, isso tem na internet, e ele explica tudo que você precisa saber sobre essa temática, principalmente quem é comunicador, para você não cometer nenhum tipo de discriminação ou erro conceitual, né? Então, tem o que é cisgênero, transgêneros, né? Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o sexo que ela nasceu. Então, se você se identifica, você é cisgênero. Se você não se identifica, você é transgênero. Então, eu nasci no corpo de mulher, não me identifico com o meu corpo, desejo ser um homem. Me identifico com ser homem. Tudo que isso significa, ou o contrário. Porque eles queriam dar um conceito igual, e não, você é hétero ou não é hétero. Não, você é cisgênero ou é transgênero. Essa é a ideia mais interessante que engloba todo mundo. Tem lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, né?
intersexuais e queer. Acho que essa intersexuais, as pessoas, e o queer são as que as pessoas menos conhecem, né? Então, o intersexual, ele nasce com anatomia que é reprodutível sexual, né? Ou um cromossomo que não podem ser classificados como sendo unicamente masculino ou feminino, que a gente chamava de hermafrodita. Esse termo não existe mais. E que a pessoa que não corresponde a nenhum tipo, nem feminino nem masculino, que tem a ver com a ideia da filosofia da Judith Butler, né? Que você que já conhece, teve aquela polêmica quando ela veio aqui no Brasil, enfim, que não permitiram que ela fizesse a palestra dela. Então, esse tipo de conceito você encontra. Se você vai atender uma pessoa assim, um psicólogo, ele precisa ter saber disso daqui. Então, a gente tinha uma sigla de GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes, e virou LGBTIQ, e tem um maisinho, porque pode entrar outras situações, como assexuado, agênero, enfim, ali nesse manual é bem interessante para vocês entenderem. E quando uma família se forma a partir da homoparentalidade, a homotransparentalidade, né? Segundo o IBGE, há cerca de 60 mil casais do mesmo sexo, né? E os casamentos homoafetivos tiveram aumento de 10% entre 2016 e 2017, tá? 0,5% representa 0,5% total, o centro total de casamentos registrados em 2017. Isso aconteceu muito, assim, algumas pessoas me explicaram, devido ao medo que se teve com esse governo de proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, por isso que teve esse aumento, né? Mas eu coloquei essa figura justamente porque é interessante que ela une duas coisas assim. O que é ser uma família homotransparental? É seguir também essa coisa conservadora do casamento ali, ó, do bonequinho do bolo? Como se constitui uma família assim? Ela vai querer ou vai se padronizar, vai se igualar à família conservadora, vamos dizer assim, a família nuclear, básica, homem, mulher, criança, vai ser daquele jeito? Os valores vão ser os mesmos? Como é que é isso? Como é que se dá isso? De quem? Léo Souza. Diga. Eu conheço a Butler. Estava Ela é o quê? referência dentro da teoria queer. Isso mesmo, isso mesmo. Legal, olha só, gente, que chique, muito bom. Então, como que é? Ela vai ser igual à família tradicional, conservadora, ou não? O que vai determinar, o que vai definir? Bem, isso daí a gente pode começar a pensar, assim, em primeiro lugar, sobre as conquistas, né, e os desafios. Por exemplo, a legalização em 2011 da União Estável Casamento Civil, e uma coisa muito importante que está acontecendo, que é a votação do anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual no Senado. Eu não sei como é que está isso, mas quem tiver interesse pode entrar em contato com o Senado. Ele foi um estatuto bastante, vamos dizer assim, apoiado pela OAB. A presidente do anteprojeto foi a doutora Berenice Dias, Maria Berenice Dias. Ela foi uma das primeiras juízas embargadoras a dar um julgado sobre homoafetividade, sobre casamento homoafetivo, em aprovar, em fortalecer isso. Em outras áreas também, como a violência doméstica, ela foi uma das primeiras pessoas a escrever livros sobre a Maria da Penha. Ela fala sobre a questão da alienação parental, então ela é muito dedicada a essa área. Hoje ela advoga só com questões homoafetivas, tem um TED dela, é muito interessante, e ela fala uma coisa muito interessante, fala assim, olha, aqui no Brasil, ninguém luta pelas outras pessoas. Então, já acharam que eu já fui abusada sexualmente porque eu falei de abuso sexual.
que eu fui violentada pelo meu marido porque eu falei sobre violência doméstica, e acham que eu sou lésbica porque eu falo sobre homoafetividade. Então, ninguém acredita que ela possa ser uma pessoa que não passou por isso, mas que quer ajudar os outros. Não interessa quem você seja, não interessa a sua profissão. Todos nós vivemos no mesmo país, temos as mesmas dificuldades, né? Então, a doutora Maria Berenice Dias é uma pessoa assim, muito conhecida, uma referencial nessa área jurídica. E uma outra coisa foi a possibilidade de adoção. Aliás, voltando no estatuto, ele vai definir tudo sobre essa questão. Desde a criminalização da discriminação, da violência, até a licença natalidade. O que é a licença natalidade hoje? Você pode ser dois homens ou duas mulheres e pleitearem a licença no caso de adoção ou qualquer outra forma de filiação, ou por barriga de aluguel, ou inseminação artificial, não importa. Então, é bem interessante, ele abarca tudo, sobre todo esse tema, fala tudo. Então, é muito interessante. Se ele passar, vai ser realmente uma coisa muito inovadora no Brasil e vai possibilitar as políticas públicas, né? Como eu falei, a licença natalidade e a possibilidade de adoção com aumento de decisões judiciais, né, favorecendo a adoção por casais homoafetivos. Como todos os casais, né, o casal é uma pessoa que se constitui uma família homoafetiva, ou as pessoas, elas desejam companheirismo, lealdade, fidelidade, parceria, respeito, né? Tudo isso foi obtido em vários estudos, o respeito, e a maioria dessas pessoas tem uma abertura maior na discussão sobre sexualidade, sobre a igualdade de tarefas, e constituem a parentalidade a partir da adoção, inseminação artificial e barriga de aluguel. E tem uma tendência a adotar crianças mais velhas e grupo de irmãos, que isso é muito bom para adoção. Normalmente os casais querem bebês. Na verdade, então, eles têm vamos dizer assim, eles contribuem para uma questão social importante, tá? Então, existe até uma discussão na psicologia, nossa, mas você fala de casal ou par? Assim, gente, qual a diferença? Você fala casal e par, são duas pessoas e pronto, né? Se eu não estiver enganada, o conceito de casal não pressupõe diferença do sexo do par, pressupõe coabitação sob o mesmo teto. Sim. Eu acho que é esse o conceito da língua portuguesa para casal. Porque já teve uma discussão sobre isso na psicologia. E às vezes nem precisa coabitar. Hoje tem casamentos que são... mas eu acho que o conceito da língua portuguesa tem essa ideia, sabe? Sim. Se eu não me engano. Sim. Ou seja, não discute a existência de diferença. E como é que a psicologia tem a ver com isso? Assim, durante um tempo, né, até o século XIX, a homossexualidade era um crime, era uma doença, um desvio, uma perversão sexual. Em 1948, Kinsey, ele fez uma pesquisa com os americanos e ele descobriu que 10% deles tinham algum tipo de desejo homo-orientado. Ou praticavam, ou tiveram algum evento. E outras coisas também. Inclusive, tem um filme chamado Relatório Kinsey, de 2003, exatamente. E o Kinsey foi preso nos Estados Unidos por ele ter feito essa pesquisa. Vocês terem uma ideia de como que essa questão de sexualidade ela é tão punida na nossa sociedade, na nossa cultura, né? Uma pessoa que que estava fazendo um trabalho científico foi punida dessa maneira, né? E em 1973, né, a APA, Associação Americana de Psiquiatria, retira e muda o termo homossexualismo e tira da lista de distúrbios. Em 95, a OMS tira da lista de doenças, né? E em 82, nos Estados Unidos, surge a primeira ideia do que eles chamavam de terapia afirmativa, ou pink therapy, né? Terapia rosa. E no Brasil, em 99, o Conselho Federal de Psicologia institui a resolução do psicólogo, como é que ele deveria atuar,
nisso. Em 2013, ele apresenta uma nota técnica de como o psicólogo faz o atendimento transexual, que ele é proibido de dizer que você não deve ser trans, ou por que você questionar essa decisão, essa orientação da pessoa, o que ela deseja, né? Então, de certa forma, a psicologia meio que entrou nessa ideia de considerar o homossexualismo como doença, como algo que deveria ser combatido. Inclusive, a própria psicologia comportamental, ela fazia testes, experimentos, usando estimulação aversiva para desenvolver heterossexualidade, né? É engraçado que tem um artigo de um psicólogo que fala assim, ninguém vai fazer um procedimento desse, aversivo, com um hétero que tem problema de impotência, para ver como os valores vão definindo as práticas científicas, e a gente tem que estar muito atento para isso, tanto quem é psicólogo, como quem é cliente, porque o cliente ele precisa entender dos seus direitos, entender que a gente não pode fazer cura gay, esse tipo de prática, né? Enfim, e o Código de Ética do Psicólogo, ele é baseado na Constituição, nos direitos humanos, ele proíbe toda forma de discriminação, proíbe terapias reparativas ou cura gay, né? E, na verdade, o que a gente trabalha é com a intervenção no comportamento homofóbico e suas consequências para os... Aqui eu perdi aqui. Para os LGBTIs, tá? Então, o foco deixou de ser o combate ao homossexualismo como doença para combater a homofobia e a transfobia. Essa sempre, hoje, é o nosso foco. Se você se desvia para qualquer outro tipo de atuação, não é, você está indo contra ao código de ética, ok? Bem, qualquer outra pessoa, se quiser, faça isso, ou deixe de fazer com outra profissão, não sei, mas a nossa não pode. E o que pode acontecer com o indivíduo, com a família, que sofre da homofobia, que tem como os efeitos da homofobia e da transfobia? Podem acontecer, podem se desenvolver sérios transtornos psicológicos, como transtornos de humor, de ansiedade e o transtorno pós-traumático. O humor é o quê? Depressão, suicídio, automutilação, bipolaridade, né? De ansiedade, é o toque, o transtorno de ansiedade social, o transtorno de pânico, muito sério, que a pessoa realmente, às vezes, não consegue sair de casa. Enfim. E a ideia era que existia até umas teses de que o homossexual era deprimido por ele ser homossexual. E não por os efeitos que ele teria em função de ele viver uma sociedade homofóbica. Ontem, foi engraçado que ontem ouvi um programa no rádio com a Maria Lúcia Marilac, não sei se vocês conhecem, né? Alguém conhece? Ela é uma travesti, e ela lançou um livro agora chamado Eu Travesti. Foi uma autora que escreveu, que também escreveu um livro chamado Presos que Menstruam, que são travestis que são presos e que são colocados em celas com outros homens, né? E aí ela fala dessa temática. A Maria Lúcia Marilac, ela estava num bar, ela tinha 17 anos, tinha chegado de Minas, estava em um bar em São Paulo, e ela foi esfaqueada 7 vezes por ela ser travesti. E ela ficou 1 ano sem sair de casa. Isso daqui é um transtorno pós-traumático. A pessoa não consegue fazer o que ela fazia antes. Aí ela decidiu ir para fora, enfim, aí ela sofreu tráfico, né, tráfico de mulheres, sofreu muito, muito, e aí ela volta para o Brasil e coloca essa experiência nesse livro. Então, vale a pena vocês conhecerem. Ela teve um probleminha aí com, como é que é o nome daquele? Nego do Borel. Não sei se vocês viram, quem acompanha a televisão pode ter visto, eu acho que as pessoas só que são intelectuais para assistir aqueles programas, né? Mas aí vejam a polêmica do que foi falado lá, né? Vou deixar para vocês pesquisarem. E o que acontece, quais são os comportamentos resultantes
para os familiares. Então, em primeiro lugar, quando uma pessoa revela, né, um familiar revela que tem uma orientação homoafetiva ou é trans, primeiro é a negação. Aliás, tem até uma mãe do grupo de mães pelas diversidades, que eu vi um vídeo, que ela diz o seguinte, que existe a criança LGBTI, ou seja, desde criança as mães percebem isso. Os gostos, o jeito, os desejos. E essa pessoa foi super, assim, discriminada, até agredida verbalmente por ela ter falado isso, como se estivesse maculando uma criança. Né? E, na verdade, os pais veem isso desde o início. Você percebe isso desde o início, muito cedo na criança, né? Então, ele nega, inicialmente a família nega, quando existe a revelação, ela fica com raiva, se frustra, né? Porque, poxa, mas eu queria um filho hétero, eu queria ter filhos, ter netos, e eu não vou poder ter. Culpar o outro genitor, né? Dizendo que a carga genética, tá vendo? É você a culpada, porque na tua família, aquele teu primo é gay, então por isso que meu filho é gay, por isso que ela é lésbica. Você não soube educar meu filho, nosso filho. Geralmente quem é responsabilizado por isso é a mãe. Pouco se responsabiliza o pai, sei lá, se diz que é ele. Esconder de outros familiares, né? Tentar buscar a cura ou a conversão religiosa. Isso é muito comum. Então, tá, eu vou te levar para psicólogo. Não, vai para psicólogo. Se for uma criança, se for um adolescente. E se for mais adulto, até a criança mesmo ir para a igreja para verificar, para reverter essa situação. E a família acaba perpetuando, né, e gerando violência psicológica, física, moral, patrimonial, como xingar, bater, humilhar, explorar, extorquir, chantagear, expulsar de casa e matar. Então, são todas essas violências que acontecem, né, e a Marilac falava isso, assim, quando ela foi expulsa pelo pai, pelo padrasto, a mãe dela não aceitou, mas quando ela mandava os euros, a mãe ficava feliz. Então, a única coisa que restava a ela era ser prostituta. E nessa hora minha família se aproximava de mim. Então, é muito triste, porque imagina você não ter com quem contar e essa pessoa com que você imaginava que fosse ser uma pessoa que ia te proteger, pelo contrário, te violenta, né? E esses comportamentos, os estudos mostram que é muito entre os pais, padrastos e irmãos. A mãe, ela pode até chegar até aqui, por exemplo, né? Humilhar aqui, mas a violência física é muito perpetuada pelos homens da família. Então, homens realmente precisam rever isso daí, né? E para quem tem a orientação, a vítima, né, disso tudo, dessa homofobia, transfobia, dessa violência, tristeza, angústia, medo e solidão, autodepreciação, agressividade, a pessoa se torna muito defensiva. Qualquer situação que ela apareça, que é discriminação, ela já aumenta seu poder de contra-ataque, e às vezes a pessoa nem está discriminando, mas ela percebe isso, todas as pessoas discriminam, todas as pessoas são violentas. E pode ser que nem todo mundo haja assim. Claro que há grande probabilidade, porque somos muito homofóbicos, né? Mas a pessoa acaba tendo um nível de agressividade ruim, assim, muito alta, né? Compensação por meio de abuso de drogas, comportamento vigilante do próprio, sabe, para não mostrar para as pessoas que é gay ou que eu sou lésbica. Eu tenho que mostrar que eu sou hétero. Isso acontece mais com o homem, né? Com o homem gay. Isolamento e retração social, abusar ou ser abusado abusador nos relacionamentos, nas relações amorosas, principalmente no caso de casais lésbicos, né? Existe, às vezes, um machismo dentro do casamento lésbico. Tanto é que a Lei Maria da Penha, ela fala disso, que uma mulher, quando ela agride outra mulher, ela também dentro de uma relação homoafetiva, ela também sofre a sanção da lei. Então, isso já está bem claro. O infarto e suicídio.
tem um programa no GNT, um documentário, que falava só sobre isso. Não sei se alguém já assistiu. Um homem, ele já se via como travesti, na época, transgênero, e só que ele tentou esconder ao máximo isso. E lá pelos 18 anos, o pai, ele foi falar com o pai, pai, eu sou isso. Aí o pai pegou ele era de Belo Horizonte, foi na rua lá de prostituição, lá onde se tinha isso, e mostrou, ó, você quer ser igual a essas pessoas? Aí ele, não, então continue do jeito que você é. Aí ele se casou, ele era empresário, bonitinho e tal. Só que aí, ele revelou para a mulher dele que ele gostava de ser travesti, que gostava de vestir e pintar as unhas. Mas no trabalho, aí ela, não, tudo bem, então dentro de casa você fica, você faz, você pode fazer o que você quiser. Na rua eu acho que vai ser complicado. E só que chegou, ele ficava se sentindo tão oprimido por ele não poder ser mulher, tão oprimido, tão oprimido, tão oprimido, que ele infartou. E isso acontece muito. E quando ele infartou, foi para o hospital, ele estava com as unhas todas pintadas de vermelho. E o filho dele viu. E aí foi a hora que ele falou, eu preciso contar isso para as pessoas, eu preciso ser eu. E aí ele começou a transformação e começou a tomar os hormônios e tudo mais, ele não fez a cirurgia, e a mulher dele continuou com ele. Sabe, assim, ela falou assim, eu amo essa pessoa, não é o que ela, né, expressa, mas o que ela é. Tanto é que ela dizia assim, o meu psicanalista, eu tinha certeza que ele sentia que eu deveria ter me separado dele. Ele achava um absurdo eu estar assim, ela percebia que existia uma certa tendência do psicólogo a motivá-la a sair do casamento, né? E aí hoje ele é uma mulher transgênero, ele escreveu um livro, aí ele assumiu para todos os clientes dele, assumiu tudo, ele perdeu muito cliente, né? E é engraçado que mostra ali os netos, né, dele lá, dela, que agora é ela, né? Aí ela fala assim, aí os netinhos falam assim, vó, eles não sabem, né? Eles ficam também assim, mas é interessante isso, como que a gente não é preparada, a criança, para viver uma situação dessa, né? Então é muito interessante essa história dele. Eu não sei o nome dele, quem quiser procurar, acho que no GNT deve ter. Então, isso, imagina, se ele não tivesse tido o apoio da mulher dele e essa coragem, ele poderia ter se suicidado, né? De tanta pressão. Sobrevivência por meio da prostituição, prejuízos acadêmicos e profissionais, esconder a orientação da família, residir longe da família, expressar o contato íntimo em lugares privados, tentar parecer ser heterossexual, criticar gays afeminados, excessivo controle para disfarçar, né, a homoafetividade, dificuldade em se relacionar com filhos enteados e superproteção com os filhos. Aqui é muito interessante que a maioria das pesquisas mostram que quando um casal decide morar junto, se casar, enfim, e vai contar para os filhos, as crianças aceitam mais, os adolescentes são os que mais, vamos dizer assim, são contra, né? Então precisa realmente ter uma conversa diferenciada e, se for necessário, já contar desde que a criança é pequena, para ela poder entrar nesse padrão de aceitação. E quando existe a família homoparental, que ela adota ou ela tem filho por meio de inseminação artificial, gera uma super proteção em relação a esses filhos, porque ela fica com medo, né, que eles sofram a discriminação e a violência na escola, na rua. Então, ele também fica numa sensação de superproteção e de medo. Antes de eu fazer a palestra, eu conversei com a diretora da Diretoria de Diversidade da UNB, a Suzana. Ela me ajudou bastante, e ela é uma pessoa que constitui o grupo chamado Mães pela Diversidade, né? E aí eu fui ouvir um pouco a experiência dela. Qual foi uma das primeiras sensações que ela tinha? Medo que meu filho morresse. Quando ela percebeu que ele estava vivendo a sexualidade dele de um jeito mais expressivo, né?
Então, ela diz que se ela não dormia, depois passou a não dormir muito menos quando ela percebeu isso. Então, o estresse que a família sofre depois que ela passa pela negação, pela raiva e aceita, é o medo e o pânico do filho morrer. E aí, quais são os comentários que as pessoas fazem e que os filhos, enfim, a família ouvem, né? A culpa é sua por ele ser assim. Foi sua genética. Você tem que procurar um psicólogo para curar seu filho. Cadê a mãezinha? Isso aqui é o nome de um texto que eu vi, que é quando a pessoa chega na escola, né? 2 homens, por exemplo, e ele pergunta: cadê a mãezinha dele? Aí você tem que explicar, né? Então as pessoas não estão preparadas para essa realidade. O seu pai é bicho, você também vai ser. Vocês sentem falta de uma figura masculina? Quem faz o papel de homem? Seus pais influenciam você a ser gay? Quem é o ativo e quem é o passivo? Você acha sua família normal? Seus pais já sentiram atração por você? Então, são questões, são perguntas e são comentários que as crianças ouvem, né? E as famílias ouvem, ou a mãe, ou mesmo quem é homoafetivo. Então, como é que você convive com isso daqui? Olha o impacto que isso tem dentro das pessoas, né? Dentro da vida delas. Então, precisa se preparar para ouvir isso e para responder de um jeito em que você não agrida, né? Porque às vezes isso é complicado, você contra-atacar, mas que você saiba também dizer e se defender e se proteger. E como é que tem que ser a intervenção, né, psicológica? Do ponto de vista da psicologia comportamental, ela é iteracionista, molar e transdisciplinar. Nossa, Mara, aí você falou muita coisa. Mas é nesse sentido, porque o indivíduo, ele tem a sua genética, tem, o que é ontogenia? É a sua vida, é a sua história, né? E a cultura, né? O momento cultural em que ele vive. E todas essas dimensões precisam ser consideradas nesse tema. A dimensão política, de cidadania, das ciências sociais, médicas, biológicas, da teologia, práticas religiosas, o ativismo, a rede de apoio, saúde e comportamento. Dentro disso também, saúde e comportamento entra a sexologia. Imagina, uma pessoa que nasce com as duas formações biológicas, masculina e feminina. Como é que você vai definir? O que você vai dizer? Quais são qual vai ser a definição de sexo inicial dela? De sexualidade, de identidade? Vai ser homem, vai ser mulher? Isso às vezes precisa de um estudo importante e sério, ciências, né? Quando eu falei do transgênero homem grávido, nos Estados Unidos não está aumentando, mas está aparecendo. Eu não sei quem já viu esse documentário, que aparece um homem grávido, né? Ele tá cheio de pelo e com a barriga, né? Então, eles estão, dentro das políticas americanas, eles querem mudar o nome, por exemplo, da genitália dessa pessoa. Não é nem vagina, nem é pênis. Então, tem que ter um nome específico, porque é um sexo específico, é um sexo diferente, uma identidade diferente. Certo? Então, precisa-se ter um estudo e um entendimento transdisciplinar e ver tudo de uma forma sistêmica. Muitas vezes, muitos estudos apareceram para identificar a causa da homossexualidade. Muito difícil você entender. Primeiro, o que é homossexualidade em termos de variáveis genéticas, hormonais. Tem um estudo na Universidade do Pará que fala sobre isso. A aluna pegou todas as pesquisas relacionadas a isso. E é muito pouca correlação que você acha entre genética e homossexualidade. Agora, interessante que ela faz uma questão, né? Ninguém quer estudar porque a pessoa é heterossexual. Já viram algum estudo disso? Não existe. Então, é permeado de alguns preconceitos, de dificuldades metodológicas. O que eles acham de correlação, por exemplo, é entre o hormônio lá e a intrauterina. Mas será que realmente isso é importante para a gente estudar? É um questionamento que a gente faz. Porque
Por que não estudar mais o efeito da homofobia sobre as crianças? Do que ficar estudando homossexualidade. Bem, aí a ciência, os institutos de ciências vão ter que definir se realmente isso é importante agora, já que a gente passa por uma ideia de que a gente precisa ter uma tolerância e uma aceitação, né? Então, são questões importantes. Então, o psicólogo, ele precisa ter essa visão interacionista, né? Do que a gente é fruto do ambiente, é fruto das questões culturais, fruto da nossa filogenia. Essas questões não são simples, não é fácil você estudar isso e nem definir o que causa, o que não causa, e se realmente é importante a gente pensar em causa da homossexualidade. Aí, quando a gente entra dentro da terapia, como é que a psicologia pode nos ajudar, pode nos auxiliar? A partir da terapia afirmativa. Isso é um termo que eu já falei, que foi criado nos Estados Unidos, e que um autor brasileiro chamado Clécio Borges tem 2 livros, né, sobre esse tema, e ele define o que é a terapia afirmativa. É bem interessante esse livrinho. Um fala sobre isso e o outro fala sobre histórias de casais homoafetivos, dessas questões amorosas, sexuais, de vida, de aceitação, de saída do armário, né? Bem, o psicólogo, em primeiro lugar, ele precisa tratar a sua própria homotransfobia. Aquilo que eu falei no início, que eu olhei para a pessoa lá, eu nunca imaginei que fosse um casal. Que a gente nunca imagina que isso possa acontecer, né? Atualização da temática, né? Ou seja, tem que estar muito bem atualizado sobre esses temas, saber o que está acontecendo no ativismo, na política, e praticar a audiência não punitiva. O que é essa audiência não punitiva? É não julgar. É não ver aquilo ali como algo diferente. Ele precisa olhar esse cliente, especificamente esse de clientela, com muita naturalidade, como algo que acontece, e não algo estranho, certo? Isso é muito importante. Para quem é cliente, para quem busca psicologia, o cliente precisa estar bem antenado com isso, olhando o psicólogo nesse sentido, verificando se na fala dele não existe discriminação, transfobia, homofobia, tá? Então, isso é muito, muito importante. Para quem é psicólogo, isso aqui é fundamental. Na terapia individual, é muito importante entender que o vínculo, às vezes, pode ser difícil, porque as pessoas que procuram, que estão nessa condição, nessa realidade, elas já têm um sistema de defesa muito grande, de ataque, né? Então, o psicólogo precisa, não pode levar isso para o pessoal, tem que identificar ali como algo que faz parte do comportamento dele, que foi produto das práticas culturais, da sociedade em que ele vive, da família em que ele vive. O papel do psicólogo é de orientação e de informação, nesse sentido de políticas, né, de defesa de direitos, tratar a própria homofobia, transfobia do seu cliente, porque o próprio gay, o próprio lésbico, o próprio trans, ele se sente, às vezes, menos importante, ele se autodeprecia, ele tem raiva de ser assim, mas não é porque, vamos dizer assim, a raiva dele é em função do que ele viveu, do que ele foi dito a ele socialmente. Então, um primeiro item é esse: desenvolver aceitação e tolerância de sentimentos e pensamentos negativos. Imaginem uma pessoa, imaginem vocês, quando começou a descobrir a sua sexualidade. Se você for hétero, você olha para o seu corpo, depois olha, seu corpo se transformando, olha para uma pessoa do sexo oposto e você sente aquela atração. E você sempre ouviu que aquilo ali é certo. Não foi assim? Quem é hétero é assim. Imagine o contrário. Você descobre o seu corpo, olha seu corpo e percebe que você sentiu atração por uma pessoa do mesmo sexo que o seu. O que você imagina que essa pessoa sente naquele momento, nessa descoberta? Um medo, um pânico, uma estranheza. Peraí, eu sou diferente.
É errado eu sentir isso. A primeira coisa que a criança vai começar a perceber, o pré-adolescente. Imagine isso, então. Agora, imagine uma pessoa que olha para o seu corpo, percebe que tem 2 tipos de genitália, né? E que ela começa a, peraí, que eu sou homem ou mulher? Então, isso é muito assustador, muito ansiogênico. Demais para a pessoa. Descobrir a própria sexualidade já é assim. E quando se descobre uma sexualidade diferente do que é dito a ela, do que é certo e errado, imagina. Se ela aprendeu a vida toda que tem que ser Adão e Eva. Não pode ter 2 Adãos, 2 Evas. Né? Então, isso vai sendo constituído, esse medo, esse pânico vai ser constituído desde esse momento, né? Trabalhar também, então a gente precisa trabalhar esses sentimentos, esses pensamentos negativos sobre si mesmo, os medos, ali, ó, no consultório ali. E o cliente vai tendo, vamos dizer assim, os benefícios disso, de ele poder falar todos esses sentimentos para o psicólogo. Só que o psicólogo também faz parte da sociedade, então ele precisa confiar muito. Então a gente precisa ter muito cuidado, realmente olhar aquela pessoa, antes de tudo, como pessoa. É muito importante que a gente faça isso. Trabalhar os momentos e contextos de revelação. Por quê? Qual definir com o cliente quais são os contextos que pode começar a se revelar. Então, você tem que estabelecer um plano de revelação de saída do armário. Né? Não pode dizer, faça assim, chegue no seu trabalho e diga para o seu chefe que você é assim. Gente, ele pode ser demitido, sério, né? Pode sofrer sérias violências no trabalho, que às vezes é o único lugar que a pessoa se sente ainda aceita, com autoestima, porque na família pode não se sentir, na sociedade, no lazer, não se sentir assim. Então, tem que ter um cuidado com o cliente nesse sentido, da revelação. Para quem, por quê, como, qual o contexto, o que ele vai fazer, depois que ele tivesse sentido fortalecido. Prevenção de situações de risco, sim, porque tem situações que a pessoa pode entrar em risco se ela ficar de mãos dadas, né? Um homem com outro homem, ou 2 mulheres, ou com um trans. E desenvolver comportamentos assertivos. O que significa? Ele poder falar com as pessoas, a poder conversar com as pessoas sobre o que ele é, de um jeito positivo, sem se sentir menos, sem se sentir submisso, sem agredir, mas dizer o que é, e tentar, vamos dizer assim, fortalecê-lo contra toda discriminação, contra todo olhar que ele perceber, e conseguir discriminar quem é que realmente tem essa tendência a ser homofóbico, ou pelo menos assim, quem não tem uma tendência tão forte a ser homofóbico, porque existe uma gradação. Então, não dá para contar que a sociedade não seja homofóbica, então tem que ter uma gradação, né, para ele se relacionar de um jeito mais assertivo. E por isso que tem que ter a questão do fortalecimento de vínculos positivos, assim, com quem você pode se relacionar positivamente? Quem são as pessoas que você pode contar? Com quem você pode falar sobre esse seu sobre sofrimento, sobre a sua vida? Né? E tentar também fazer com que ele possa desenvolver esse vínculo de uma forma mais positiva com essas pessoas. Não é fácil, mas eu percebi na minha carreira que, assim, quando a gente consegue chegar até aqui, por exemplo, já é muito bom. Quando a gente consegue fazer com que ele se aceite, se tolere, né, e vá tendo um plano de revelação e saiba, não, aqui, Mara, eu acho assim, que no meu trabalho não dá agora. Mas daqui a uns 2 anos que eu quero mudar de lugar, eu quero ir para um lugar que de repente as pessoas me aceitem mais, pode até ser. Então é muito importante esses procedimentos, tá? Da terapia afirmativa. A terapia familiar, aí o que acontece?
quando existe um cliente com homoafetivo, lá pelas tantas, quando ele está bem, eu chamo a família, chamo a mãe. Quem é o membro que mais aceita? A mãe, a irmã, uma prima, uma tia, uma madrinha, geralmente as mulheres, né? Às vezes os pais também. E aí eu vou trabalhar com essa pessoa, para verificar o nível de aceitação, ou de homofobia dela, né? Como que ela pode ajudar o meu cliente, como ela pode apoiá-lo na saída do armário, como é para ela ter um filho, um afetivo, um irmão, um sobrinho, e fortalecer essa pessoa, porque ela sente muita vergonha também. Então, tem que tratar a vergonha, desenvolver esse vínculo, planejar a saída do armário da família, porque ela lembra do ninho lá, os ovinhos, que tem que estar lá, né? Então, ela tem que botar lá de novo, tem que apresentar o ninho para os outros. Olha, minha família é assim. Então, ela precisa ser fortalecida, porque as outras famílias também vão falar. A avó, a tia, o tio vai também cair em cima, né? Olha, seu filho é assim, tá vendo? Vai ouvir os comentários. Então, ele tem que estar preparado para na ceia de Natal ouvir comentários horrorosos, entendeu? Sem ter que romper o vínculo. Essa é a questão da família. Como que ela aceita? Como que ela desenvolve essa aceitação sem romper o vínculo com os outros? É um equilíbrio muito fino, né? Então, aprender a lidar com o medo da violência e o estresse resultante. A pessoa fica, como eu falei, uma mãe, um pai, ele fica em estado de pânico, com medo do filho morrer, principalmente se ele for trans. Se ele for travesti, transexual, e se ele andar na rua, enfim, no trabalho, ele fica com muito medo. Então, a gente tem que aprender, tem que desenvolver a capacidade de lidar com esse estresse. E desenvolver aceitação e tolerância daquela situação. Então, isso é o papel do psicólogo com a família, tá? E às vezes você faz com um membro só isso, uma pessoa já reverbera em toda a família. Então, quem é psicólogo, nunca se esqueça de trazer alguém na família. É muito importante, porque aquele seu cliente vai conseguir ter um fortalecimento. E como é que é com as famílias homotransparentais, né? Quando a pessoa decide se casar, ter filhos, né? Então, como, por exemplo, revelar para os filhos sobre o novo parceiro, nova parceira? Então, você tem, sei lá, a pessoa era casada com um homem, uma mulher casada com um homem, teve 2 filhos, está num casamento agora homoafetivo, e vai falar isso para esses filhos. Então, precisa... o terapeuta pode ajudar nessa revelação, nesse contato, né? Porque aí os filhos vêm com uma onda de preconceito também, de homofobia, né? Terapia de casal, análises e intervenções específicas para o casal gay ou lésbico ou trans, né? Assim, claro que o desejo de estar junto, do respeito, o companheirismo, ele é parecido com um casal hétero, mas existem algumas especificidades que a gente precisa trabalhar. Principalmente um pode ser mais homofóbico, não, eu não quero que ninguém saiba que a gente seja um casal. O outro não, mas eu preciso. E isso pode atrapalhar a relação. Então, essas decisões precisam ser tratadas. Suporte com a construção familiar a partir da história de cada um. Ou seja, aqui está a questão da heteronormatividade. O quanto que essa pessoa vai querer ser parecido com um casal hétero? É possível? Ou então, a proposta é como fazer esse casamento a partir da história de cada um, sem essa noção de hétero, eu tenho que ser assim, a família tem que ser assim. Não, é a sua família, é o jeito que você é. Né? Então, empoderar a família nesse sentido, né? De aceitar a sua condição, né? E agir de um modo positivo, sem tanta agressividade, tanta reatividade. Apoio também no processo de ampliação da família, quando a pessoa quer adotar ou quer fazer uma inseminação, como escolher, quem vai ser a barriga de aluguel, quem vai ser o pai, a inseminação vai ser por meio de um doador anônimo. Então, isso tudo pode ser discutido dentro do contexto terapêutico. Avaliação
do efeito da homofobia na vida escolar e social dos filhos. Então, assim, nós temos filhos, vamos colocar na creche. E aí, como é que vai ser? Como é que essa criança vai, meu filho vai sofrer essa homofobia? Então, já tem que se preparar, não negar, mas se preparar para esse momento, né? E desenvolver comportamentos preventivos. Desenvolver comportamentos assertivos diante de críticas e agressões. E estimular a participação em grupos de apoio. Então, de novo, fazer com que essa família se sinta uma família ok, sabe? Merecedora de respeito, que ela pode ser feliz do jeito que ela é, sem se autoagredir, sem se autodepreciar, sem ficar se comparando. Isso é muito importante. E estimular a participação em grupos de apoio. Isso é bom porque a pessoa vai ter com quem falar, vai ter com quem se fortalecer. Quais são... assim, antes de falar disso, aí eu queria que a gente começasse também a fazer esse exercício, sabe? A gente queria que vocês fechassem os olhos. Eu sempre faço essas coisas, né, Aline? E eu queria, então, que você se imaginasse, assim, você começasse a imaginar alguém da sua família que se revelasse como LGBTI. Imagine aí. Vocês do online também, tá? Uma pessoa que dissesse isso para vocês. Ouça ela dizendo, se revelando que é lésbica, ou gay, ou bissexual, ou transgênero. Imagine você olhando nos olhos dela. O que você sente? E o que ela sente? O que você imagina que ela sente? Imagine você, então, se fosse você revelando sua condição LGBTI. Se você fosse, ou se você é. Para um familiar seu. Que sentimentos vêm? Quais são os seus sentimentos? Quais seriam suas reações? Pode abrir os olhos. Que sentimentos vieram? Medo? Vocês estão online, viu? Podem falar. Teve algum sentimento positivo? A pessoa revelar, eu considerando, enfim, né, um acolhimento, assim, uma vontade todo o seu lado, né? Mas, sim, me colocando na situação de revelar o medo, a dificuldade de falar para minha família. Quem mais? A questão de receber essa afirmativa, essa declaração de alguém da família, eu confesso que eu aceitaria, mas mesmo assim eu ficaria insegura no sentido do sofrimento para ele. E eu me revelando, eu confesso que eu senti uma profunda solidão. Foi esse o sentimento, muita solidão. Não foi medo, foi uma solidão. Aqui no online responderam, a Marina respondeu, medo e alívio. De revelar ou de se... Não, ela não falou, né? Não especificou. Uhum. Então, imagina. Agora, por que a gente sente isso? Porque a gente não
nossa sociedade, cultura não é preparada para vivenciar isso, né? Para ver a pluralidade, a diversidade. E para lidar com a própria sexualidade. Até que privadamente a gente lida. O problema é expressar isso para as pessoas. Né? Então, assim, e não basta você ser, não precisa você ser gay, lésbico, ou qualquer coisa assim, nessa condição. Basta você ser mulher e não querer se casar e querer ser solteira. Né? O que essa pessoa faz? Se ela não tem um homem para se relacionar sexualmente, então tem que ser com todos os homens. Então ela é uma prostituta. Então não. Certo? Não é assim? Pelo menos é o que a gente percebe. Diga. Uhum. Então é assim. Qualquer coisa que se relacione à nossa sexualidade, ela é muito punida. Se você não está dentro daquele conceito, daquele stream, daquele constraint. Isso é muito sério, gente, porque até em relação à religião, as pessoas que estão nessa realidade se percebem arreligiosas. E aí isso é problemático para um Estado de direito democrático em que todos têm direito à religião. Porque normalmente a nossa religião é cristã, judaica cristã, e ela, de certa forma, é muito clara nessa questão da sexualidade, de não haver possibilidade de algo fora da heterossexualidade. Então, isso é uma coisa muito séria, politicamente deveria ser tratada, sim, não sei como, mas deveria. Por exemplo, a maioria agora as religiões afrodescendentes e espíritas, elas já acolhem mais, né? Mas as cristãs judaicas mais tradicionais, elas realmente rechaçam esse comportamento. Não são todas as igrejas assim, que vão contra, mas não existe um momento de acolhimento para casais homoafetivos ou uma pessoa homoafetiva. No meu ver, e a gente vê nos estudiosos, isso é muito grave para o nosso país. Muito grave mesmo. Tá? Então, a gente tem que realmente lutar por isso. Diga. Alguém falou alguma coisa? Porque aqui o nosso Brasil ainda ele está em... O nosso Brasil ainda é uma criança ainda, se for pensar nos outros países da Europa, por exemplo, que já tem uma cultura diferenciada, onde está embasada no estudo, na educação, que faz com que veja esse fenômeno de uma forma muito mais natural do que a gente ainda. Sim, com certeza, né? Então, por isso que a gente precisa, não sei se você é psicólogo ou como profissional, a gente precisa estar muito bem informado, embasado e politicamente muito fortalecido para isso, né? Não negar, não se esconder e realmente desenvolver um repertório de luta, de ativismo, ou de pelo menos consciência de informação. Interessante que eu já vejo alguns familiares meus, às vezes a gente vem à tona esses temas, né, que são, assim, mais religiosos, né, e ligados a religiões mais pentecostais, que aí fala, não, mas eu não posso falar isso, você não pode falar isso, você pode ser preso, viu? Aí já tem uma certa consciênciazinha, né. Então, gente, a ideia aqui, eu vou finalizar com esse vídeo, que a gente possa, cada um de nós aqui, realmente entrar em contato com essa homofobia, transfobia, sabe? E poder olhar para o outro, especialmente para os nossos familiares, né? Sobre essa perspectiva da pluralidade e da solidariedade.
essas mortes, enfim, elas não podem mais acontecer e a gente precisa realmente desenvolver isso. E a partir do vínculo, do apoio, né, a gente vai desenvolvendo uma sociedade mais justa, né, e dando esse apoio psicológico para as pessoas, certo? E nós, psicólogos, a gente tem que estar bem antenado em todas as questões, tá? Aí eu trouxe aqui um videozinho. A clareza depende da interpretação. Existem hoje movimentos de novas leituras sobre isso na igreja, promovidos especialmente pelas teologias feministas, como as católicas pelo direito de decidir, ponto. Grupo que prega outra visão do cristianismo, grupo feminista dentro da igreja. Ivone Gebara é uma influente líder religiosa e feminista que representa esse movimento no Brasil. Ah, legal. Bom saber, então. Bom saber. Mas, de fato, o que eu estava falando é a questão de política pública, inclusive. Né, de não poder ter esse tipo de... o Estado vigiar um pouco mais esse tipo de intolerância religiosa, sabe? Com certeza, existem esses movimentos aí e espero que cresçam, né, e floresçam, tá? Tem como, você quer... Acho que nesse caso seria impossível para o Estado fiscalizar isso dentro das igrejas. Não fiscalizar, mas sim, ele tem que ter algum tipo de... Tem que ter, por exemplo, com o Estatuto da Diversidade sendo aprovado, aí eles prevêem esse tipo de política pública. Não, eles prevêem, mas eu acho que é difícil para o Estado ele tomar uma ação mais rígida dentro das igrejas, porque o Estado está lá. Né? Ele pode criar leis, ele pode trazer essas questões de conscientização e tudo mais, mas atuar diretamente numa proibição absoluta, né? Precisaria ter uma fiscalização para isso, pelo menos eu penso, né? Mas política pública não é só proibir. Tem a questão da educação. Não, então, da educação, né? Sim, pode promover isso. E aí mas, por exemplo, a pessoa meio que tem conscientização sobre esse tema. Mas já é alguma coisa. Eu já acho que é muita coisa. E que aí, se for ver, já fazem, né? Talvez não com a forma mais assertiva, com uma capacidade de comoção, né, maior, mas se faz, né? O Estado então, faz a gente isso, tem que... o importante é abrir o caminho. As leis são importantes, sim, porque é a partir daí que você pode ir para um judiciário e pode levantar as questões, né? E ter uma discussão na sociedade. Então, é o primeiro passo. Aí, como isso vai se fazer? Aí tem uma outra discussão, que é dentro dos coletivos, dentro das câmaras, dentro da administração, né? Por isso, gente, que apesar de eu falar muito da questão psicológica, mas o psicológico ele envolve tudo isso, questões culturais, vamos dizer assim, essas ações positivas do próprio cidadão, da gente, sendo LGBTI ou não, é muito importante. Muito importante. Porque aí vai criando uma ação aqui, outra ali, e a coisa vai acontecendo. Mas tem que ter um primeiro passo, né? E aí, como a gente tem um Estado democrático de direitos, isso aí tem que ser parte de leis. Certo? O estatuto que está lá no Senado. Sim. Né? Mas, por exemplo, a lei da adoção, a questão da adoção, ela não foi fechada ainda, precisa ser fechada. Entendeu? Que o estatuto permite. Como foi o casamento. Recente, se a gente for, recente, apesar de tudo, até mesmo de 2011 para cá, né, que colocou aí, que foi a legalização do casamento, né? É um processo, e ele é lento. Sim. A sociedade, para mudar não só a mentalidade, mas o próprio comportamento da sociedade requer ali né, um processo bem lento. Vai ser bem lento, exatamente, vai ser bem lento. Mas é preciso começar, né?
Não, Isso então, mas importante. aí é que tá, já existe, Aham. né? Não é começar mais, mas é buscar novas ferramentas para Uhum. que isso possa ser cada vez mais difundido de uma Uhum. forma que consiga Na prática, tudo que chegar você fala, a né? uma porcentagem ideal. E por isso que é muito importante, com essa temática, a gente pensar em grupos de apoio. E eu trouxe 2 grupos aqui, que quem tiver interesse pode começar a participar, que é o ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, né? Em que a ideia desse grupo, ele foi formado em 2018, está na internet, dar uma visibilidade positiva, né? E proteger os interesses, direitos e bem-estar de famílias LGBTI brasileiras. Então, eles estão com uma grande força política, sabe, de poder alterar leis e políticas públicas, de proteger, de produzir ações a favor da proteção das famílias LGBT. E uma outra associação também são as Mães pela Diversidade. É um grupo de familiares de pessoas LGBTI que se uniram para enfrentar a discriminação. Né? E elas participam de das paradas gays, né? E quem faz parte podem ser pais e mães e filhos. Aqui em Brasília existe o grupo, inclusive eles, né, como eu falei, a Suzana, que é mãe pela diversidade, me ajudou bastante. E tem até uns slogans bem interessantes que elas usam na parada gay, né? E elas a tentativa é que faça o acolhimento de todas essas pessoas, tá? Tem um grupo no Facebook, quem quiser participar, eu acho que pode, principalmente se for mãe ou pai, né, LGBT, certo? Então, quem tiver interesse é só procurar. E, bem, tudo que eu falei aqui foram a partir de algumas vivências, mas também de artigos, né? E de livros. E aí, quem tiver interesse e quiser alguma bibliografia aí, pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo número de telefone. Aí agora a gente está passando aqui um númerozinho para eu sortear um brinde para vocês. Quem veio online não deu, né? Mas quem tiver aqui presencialmente, tá? Eu lembrei-me quando a gente falava, eu lembrei-me na psicologia social tem uma teoria do Bowlby, que ele fala a questão do apego, a teoria do apego, o que não pode ser dito à mãe, não pode ser dito a si mesmo. Então, aquilo que eu não posso dizer aos outros, porque a mãe, no caso, lá seria o homem, a mulher, uma instituição, aquilo que eu escondo não posso dizer a mim mesmo, e isso causa sofrimento. Eles fizeram até testes estatísticos e previram que, no caso, meninos que foi feito com meninos que tinham uma má relação essa relação aberta com mães, os meninos que tinham uma má relação com as mães tinham a ter mais problemas de saúde e baixo rendimento acadêmico do que os meninos que tinham uma relação mais afetuosa e de mais verdade entre os pais. Eu lembro também porque geralmente, psicologicamente, os pais, eles criam meio que uma idealização do filho antes de... E eu fui numa casa que ela é professora de música, e ela estava falando de um caso de um aluno dela, os pais deles super, meio que não estavam aceitando o fato da atividade, porque além deles já terem idealizado o filho de uma forma, no caso deles foi uma idealização ainda maior, porque o filho dele foi muito caro, porque o filho dele era de proveta, então ele muito maior. Foi um filho que custou dinheiro e que eles idealizaram de uma forma ainda muito mais profunda do que normalmente. E aí eles estavam em um processo de sofrimento muito grande. Eu só ouvi porque eu não saberia intervir nesse momento. Obrigado. Qual é seu nome? Giancarlo. Obrigada, Giancarlo. Mas muito interessante isso, realmente. Quando tem essas questões de adoção,
Gente, e com inseminação, isso daí vira uma coisa na cabeça das pessoas, né? É inesperado. Próxima palestra, antes de vocês irem embora, vai ser em junho, tá? Vida de casal, conquistas e desafios na construção de uma família. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas questões, tá? Aí a vida de casal, de todo tipo de casal. Aqui, então, o nosso contato aqui, quem não conhece. E aí eu quero sortear agora, então, né? Quem que vai tirar o númerozinho aí? Vai lá, vem aqui. Você não pode sair daí, né? Eu posso chacoalhar e você tira. Pode ser. Tá. Mais emoção, mais emoção. Número 10. Qual é seu nome? Nelson. Nelson? Deixa eu só tirar um foto pra você. Cadê o microfone? Assim, enquanto você falava sobre a questão religiosa que envolve toda essa temática, hoje existe uma teologia nova tomando vulto dentro do meio cristão, judaico cristão, e principalmente dentro das igrejas evangélicas pentecostais, inclusive, que são as igrejas inclusivas. Em Brasília já existe, em algumas outras cidades também, que são igrejas que fazem uma leitura contemporânea dessa temática, inclusive uma delas faz um trabalho também em relação à adoção. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, Igreja Cristã Contemporânea, o site deles, basta dar uma buscada. E também dentro da Igreja Católica, né, que é tida como conservadora, a gente vê sinais de mudança, ainda tímida, mas que não deixa de ser, ou que precisa ser considerada também. Que bom. Ai, fico feliz demais, gente. Sabia disso, não. Vou fazer melhor minhas pesquisas, né, agora. Gente, olha só, muito obrigada. Espero que tenha sido enriquecedor para vocês, o pessoal do online, tá? Que vocês tenham tido alguma transformação e, principalmente, que a gente tenha mais esperança, né? Por favor, né? Eu acho que isso daí é o mais importante para poder a gente continuar lutando por uma sociedade mais plural, mais afetiva, mais solidária, né? Então é isso, muito obrigado, espero vocês na mês que vem, né? Agora, já é a próxima semana. A gente está pensando lá para o dia 18, mais ou menos. Vai ser divulgado no site, no Facebook, tá bom? Então, obrigado, boa noite, boa semana para vocês. Obrigada, viu, Ju?